Boa tarde a todos. Mais um podcast do Agro se iniciando hoje, dia 3 de julho de 2024. Eu quero salientar e agradecer a todos os telespectadores, ouvintes, que também está sendo transmitido simultaneamente no Portal FM, ao grupo Portal Cidade, afiliado à Record, aqui de Presidente Dutra. Lembrando que todos podem participar com respeito à bancada, com respeito aos convidados, né? Todos podem fazer pergunta, sempre respeitando as pessoas que estão no podcast. Nós aceitamos todo tipo de solicitação, de mensagem, desde que haja o respeito, né, com os convidados, principalmente com aqui o apresentador paulista e com todos os membros que compõem o Portal Cidade FM. Eu quero lembrar a todos, né, que está aí o QR Code do programa Podcast do Agro, está lá as redes sociais, Podcast do Agro 1 no Instagram. Também mandar um forte abraço aí para o Israel, nosso companheiro de técnica. Daqui a pouco ele vai passar também o QR Code do Pix, do programa Podcast do Agro. Você que é do agronegócio, pecuarista, esse é um programa que nós estamos levando voluntariamente aqui, né, com o intuito de promover o agronegócio na região central do Maranhão. Então tá aí o QR Code, quem puder colaborar, é um trabalho nosso aqui voluntariado. Então quero agradecer a todos e apresentar os nossos convidados de hoje. Está aqui conosco Dr. Matheus, engenheiro agrônomo da Soberana Agropecuária. Está aqui nosso amigo Ricardo, zootecnista da Soberana Agropecuária. Muito bem-vindo ao podcast do Agro. Boa tarde a vocês dois. Boa tarde. A gente que agradece, né, em nome da empresa, e de já lhe parabenizar pela iniciativa sua e de sua equipe, né, por este podcast, né, que é um canal tão importante para o desenvolvimento e fortalecimento do agronegócio da nossa região. Muito bom. É isso aí, Paulista, muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui hoje. É um canal de importância para dar voz a esse setor que é tão importante da nossa sociedade, né, do Brasil inteiro, e às vezes pouco ouvido, né, pouco visto e algumas vezes até muito criticado por falta de conhecimento, né? Então você está de parabéns à equipe e muito obrigado. Muito obrigado por nos convidar e muito obrigado por esse espaço para essa área, por esse setor tão importante do nosso negócio. Se sintam em casa vocês dois, viu? Obrigado. Aqui, certo, obrigado. Eu sempre falo que o podcast não é do paulista, o podcast é de todos nós e a gente tem que ter muito foco, propósito, né? Porque se você faz um fomento do agro, o agro é o celeiro do mundo hoje em dia, né? Exatamente. O Brasil hoje alimenta 1/3 da humanidade. Então, se todos nós estivermos unidos e juntos, tudo vai bem, a cidade se desenvolve, tem melhor infraestrutura, tem melhor saúde, né? Todo mundo ganha, não é verdade? É isso aí. Bom, queria que vocês se apresentassem como é de praxe aqui no podcast do Agro. Primeiramente, o engenheiro agrônomo Matheus. Matheus, tem uma apresentação breve para nós da tua carreira, do que você tem feito no Grupo Soberana, né, Agropecuária. Também quero mandar um forte abraço para a dona Elisete, proprietária, diretora do Grupo Soberano também, pessoa de muita estima. Me sinto honrado de ser amigo dela e sempre que a gente pede alguma coisa nesse setor, né, nesse propósito, a dona Elisete sempre é solícita e está sempre com a gente. É isso aí. A palavra aí, Matheus. Muito bem, eu sou o Matheus Machado, conhecido por alguns só como Machado. Me conhece aí no setor como Machado. Eu sou engenheiro agrônomo, como você já mencionou, sou formado na Faculdade Metropolitana de Anápolis, lá em Goiás. Sou natural do Maranhão, sou ali de Porto Franco. Saí da cidade para realmente estudar e aí retornei diretamente para a Imperatriz. Em pouco tempo já fui direto para a Soberana. Estou lá há mais ou menos 3 anos e meio, né, exercendo a atividade de engenheiro agrônomo. Iniciei na parte técnica da empresa, trabalhos, atendendo os nossos clientes na parte técnica de execução, e aí depois fui fui convidado a ir para a parte comercial. Hoje atuo como consultor de vendas, mas muito ligado ainda na parte técnica. Então eu atendo meus clientes com vendas e também faço a parte técnica para os meus clientes e ajudo alguns colegas também com
a parte técnica dos clientes dele, tentando ajudar o máximo que eu possa aí com o que a gente pode a empresa. Maravilha. Matheus, agora você, Ricardo. Certo. Meu nome é Ricardo Santos, né? Sou zootecnista, formei na FACIMP, Faculdade de Imperatriz, isso lá em 2011, né? Em fevereiro de 2011, então certa trajetória nessa caminhada, né? E sempre atuei no agro, né? Desde a minha formatura já trabalhei com avicultura, tenho uma experiência também com aves de corte, né? E com bovinos, mais especificamente bovinos de corte. Sou especialista em nutrição e alimentação de ruminantes pela FASU, né, que é uma das maiores faculdades aí de zootecnia do país. E sou zootecnista do Grupo Soberana, né? Minha função na empresa, eu coordeno essa parte da nutrição da empresa, né? E também dou auxílio para os consultores de vendas. A gente faz visitas nos clientes, faz indicação dos produtos, desenvolve alguns projetos nas fazendas dos clientes, né? No caso de protocolos nutricionais, confinamento, semi-confinamento, e a gente atua nesse sentido na empresa. Perfeito. Então, devido às apresentações aqui na tarde de hoje, né? A gente vamos agora dar início ao tema. Vou pegar aqui o tema que a gente escolhemos para esse podcast do Agro. O tema hoje nós vamos desenvolver, né? Deixa eu pegar aqui que é tanta informação. Com nossos amigos o Dr. Matheus e o Ricardo, a estratégia para o aumento da produtividade, né, de produtividade na pecuária durante o período da seca. Então, um tema muito relevante, né, um tema muito atual, né. Eu queria que vocês aí, com o conhecimento que tem, primeiramente o engenheiro agrônomo, o que você tem a passar para o público do agro sobre esse tema muito importante, doutor Ricardo? Matheus, desculpa. Ricardo é o zootecnista. Muito bem. Tudo ao vivo aqui. É isso aí. É assim mesmo. Paulista, é o seguinte, estratégias precisam ser montadas porque a seca, o período da seca, ela é inevitável, né? Ela vem, apesar de muitas vezes não nos prepararmos, né, como setor pecuário, ela é inevitável, ela vem todo ano. Então a Soberana, ela busca muito, tem essa pegada mais técnica, é uma empresa, falando um pouco da empresa agora, ela é uma empresa mais voltada para assistência técnica, né? Nós somos uma empresa de venda de insumos, né? Atendemos com venda de insumos, nosso negócio é venda, a gente sobrevive de venda, mas ligado a essa venda, a gente está muito preocupado como empresa, né, representando a empresa aqui, com a assistência técnica, quão esse produto vai estar adequado lá no cliente, na propriedade do cliente. Tem um vasto portfólio de produtos, né? Certo. Então a empresa sempre busca estar antenada e ligada com novas tecnologias justamente para atender isso aí. Falando de estratégias, produtos que fazem parte para uma boa estratégia para se preparar para a seca, né? Hoje talvez o carro-chefe do nosso negócio ainda são herbicidas de pastagem, né, que nós trabalhamos. A empresa veio daí, nasceu há 20 anos, mais ou menos 20 anos atrás, como uma empresa de venda de insumos de pastagem, né, de herbicidas primeiramente, né, para aí controle de ervas daninhas e limpeza de pastagens, né. A partir daí veio diversificando o seu portfólio, né, com a entrada de sementes de pastagem, pensando numa pastagem de qualidade também. E aí, logo depois, mais recente, veio o advento da nutrição forte da nossa empresa, né, que fica por conta do Ricardo. Então, quando você fala de estratégias, primeiro há de se pensar que é coerente que se prepare para a seca durante o período das águas, né? Aí entra a área que eu trabalho. Fazer um planejamento. Exatamente. Aí são a área que eu trabalhei muito tempo como técnico
E hoje foco muito também como consultor de vendas. Vendo todos os nossos itens do portfólio. Certo. Porém, eu tenho uma especialidade melhor em produção de pastagem, manejo, né, e estratégias para armazenamento de forragem. Né? E aí entra o início da estratégia, né, Ricardo, que é guardar alimento ou então se preparar com o manejo correto desse alimento na sua propriedade. Isso. A Soberano é voltada à pecuária, então a gente vai falar muito de pastagem, né, e da estratégia Sim. de armazenar esse alimento, né? Questão, só fazer uma pergunta. Ontem, quando o senhor Cleiton da Integração esteve aqui no podcast que a gente estreou, ele falou de um trabalho de confinamento. E ele falou exatamente sobre essa questão da seca, né? De confinar o gado, de ter uma boa alimentação, para que no período de seca o gado tenha um ganho de peso e não perda de peso, né? Isso. Então, eu queria que você complementasse, depois o Ricardo complementasse sobre essa situação aí. O confinamento já é um passo mais à frente, né, Ricardo? O Ricardo Isso. pode falar mais um pouco de confinamento, mas é Uma das estratégias que o produtor pode lançar mão, né? Certo. O que é que a gente tem que ter em mente, ou o pecuarista tem que ter em mente? Todo ano tem seca. Todo ano o capim vai secar, as águas vão diminuir, né? Então a gente tem que se preparar para esse período que vai ocorrer um déficit de alimento e um déficit hídrico nas águas. Sim. Então é o momento que eu tenho para eu produzir alimento para o período seco. E daí a gente pode subdividir em duas estratégias. Eu tenho minha fazenda, a minha produção se baseia na pastagem, certo? E eu tenho a minha taxa de lotação, a minha carga animal na fazenda. Certo. É sabido que nas águas você consegue manter uma carga animal muito mais elevada do que na seca, porque o capim vai diminuir produtividade. O que eu tenho que fazer para o período da seca? Duas opções. Uma, eu diminuo a minha carga animal, ou seja, eu começo a vender animais ali já no período de transição, entrada da seca, para eu entrar na seca com a carga mais aliviada. Certo. Ou eu estoco o alimento. De que forma? A gente tem a fenação, que é uma forma de você produzir alimento e estocar para o período seco, mas ainda não é muito utilizada na nossa região, devido aos custos, implementos, etc. Temos também a utilização de silagem. Essa já é mais viável, né? A gente tem algumas propriedades que produzem silagem de boa qualidade, isso a nível de Maranhão, né? Certo. E é uma estratégia que você tem de guardar alimento para eu não precisar vender tantos animais, né, ou aliviar tanto a carga de pressão na fazenda para o período da seca. Daí a gente tem as seguintes estratégias. Ou você vai para um confinamento, que você vai pensar naquela categoria de animais que já está mais perto de vender, fala de boi, né, de um boi que já está mais próximo do acabamento, você faz essa terminação num confinamento, ou você faz um sequestro de vacada, sequestro de bezerros, sequestro de garrotes, né? Esse sequestro, o intuito não é você fazer um acabamento nos animais, é você com aquela dieta volumosa, no caso de uma silagem ou de um feno, junto com uma suplementação proteico energético, você vai conferir o mesmo ganho de peso que esse animal teria na época das águas na pastagem. Então você vai ganhar de peso, certo? Na estratégia do sequestro. Então essas são apenas duas, né, das opções que a gente citou aqui para o produtor se programar e se preparar para o período da seca. Muito bem. Eu falei assim do confinamento porque ele falou sobre isso aí, né? Ele citou a questão do período da seca, né? Eu estava vendo até uma reportagem também sobre nesse período de seca também ter muita proteína, sais, né, nos currais, nos coxos, né, para que o animal também consiga atravessar essa transição da seca, né, para ganhar peso e valorizar o gado, a pecuária, né? Exatamente. Isso. Aí é outra estratégia, né? São outras, na realidade, mais de uma, que é o seguinte. Essa estratégia que o Ricardo falou em relação a confinamento, sequestro, ela é uma estratégia muito viável
só que um tanto mais onerada. Isso. Né? Ela sai, lógico, tem que se fazer um planejamento, tanto de custo quanto de operacional, mas ela é um tanto quanto mais onerada. Existem estratégias mais em contas. Ela é mais onerada, mas também mais rentável. Né? E aí existe outra estratégia, nesse detalhe que você mencionou. Primeiro você entra no armazenamento volumoso, através do capim. Um diferimento de pastagem. O que é o diferimento de pastagem? Você tirar o gado em determinado período do ano, enquanto ainda chove, para você estocar aquela forragem. Um capim, um braquiarão é o mais indicado para isso, que é o marandu, ou então outro tipo de braquiária. Você faz esse diferimento de pastagem e vai ter material durante o período seco aí. Sim. Vai estar seco o material? Vai estar. Aí você entra com a estratégia de nutrição que você falou, é um sal, ureado, alguma outra coisa. Aliado a isso, você tem estratégias de manejo, né? Para você ir diminuindo a lotação e também melhorando o manejo, que é o consumo dessa forrageira. Por que a seca é tão prejudicial? A partir do momento que para de chover, a planta para de expressar aí seu poder vegetativo, ela diminui o crescimento. Os pânicos, né, Mombaça, Miyagi, entre outros, ele diminui drasticamente. As braquiárias, né, que é o marandu, o piatã, entre outros, eles ainda continuam crescendo durante o período seco. Então, por isso eles são mais indicados, né, para fazer esse diferimento. E aí você pode, dentro desse capim diferido, ou então em toda a propriedade, você pode dividir o seu manejo em ou rotacionados ou pastejos alternados. O que significa dizer isso? Um rotacionado é quando você pega uma área, né, uma quinta, que o pessoal chama aqui, sei lá, de 20 hectares, 30 hectares, que está sendo consumida em pastejo contínuo. O que é o pastejo contínuo? Você põe os animais ali e eles ficam lá até o vaqueiro chegar lá e falar, o capim acabou, vou tirar daqui. Né? Isso é o pastejo contínuo. Você pega essa quinta que está em pastejo contínuo, 30 hectares, e você subdivide em 4, né, em 6, e aí você vai dar parcelas para esses animais em determinado período. Aí você vai determinar essa mudança através da altura do pasto, né? Você faz um controle, né? Exatamente. Cada pasto tem a sua... Através disso aí você vai controlar a saída de cada parcela. Então você tinha aquela parcela grande, de 30 hectares, que você subdividiu ela em 6 ou em 4, começando. E aí você vai dar parcelas para esses animais. O interessante, uma braquiária, por exemplo, ela demora 28 dias em sua condição ideal para voltar à altura inicial. Ou seja, você coloca ela aí, a altura, coloca ela para ser pastejada. Quando você retirar, ela vai demorar 28 dias para voltar ao ponto ideal. Então, você tira daquela parcela e vai entregando em outras parcelas até dar 28 dias daquela primeira parcela. Aí você nunca vai perder, você faz um ciclo que vai compensando um no outro, né? Isso é pastejo rotacionado, né? Lógico que aí tem que ser adequado, né? Tem que ser tem um acompanhamento, porque isso é 28 dias, a gente está falando de águas, né? Em secas vai ter mais, mas aí cada fazenda tem um tipo de solo, né? Cada planta está ali há um determinado tempo, é um pasto mais velho, ele precisa de mais cuidado, né? Então, tem o rotacionado, tem o alternado, né? O alternado talvez seja um pouco, uma tecnologia um pouco mais anterior ao rotacionado, mas se encaixa também. Se é uma fazenda que não consegue fazer rotacionado, faça um alternado pelo menos. Alternado, o nome já diz, é alternar. Você dá uma fatia, né? Quando entra na altura certa, quando estiver na altura de saída, você tira e coloca na outra fatia. Isso. E aí fica alternando entre as duas. Fazer o crescimento do primeiro lá, né? Exatamente. É parecido com o rotacionado, mas aí você tem duas fatias, né? E aí você tem essa possibilidade. Outra possibilidade que também é agregada a isso é a adubação de pastagens. Entendeu? A gente vê pouco ainda, alguns clientes nossos, o pecuarista ainda tem algum receio em adubar capim. Ainda tem aquela ideia extrativista de tirar o que o solo tem, às vezes mais culturalmente, porque o pai dele fazia, o avô dele fazia e tal, ele vai continuando. Mas a adubação é uma estratégia fenomenal para você ter alimento de qualidade durante a seca. Entendi. Aliado a essas duas opções que eu falei aqui agora, melhor ainda. Porque aí você dá mais crescimento para essa planta. Se é um pasto aí, a braquiária, a gente conhece pasto de 10 anos, 15 anos aí. Isso. Se você dá alimento para essa braquiária, ela vai responder.
E aí, quando entrar os primeiros 3 meses da seca, ela ainda vai continuar crescendo. Entendi. E uma velocidade adequada. Então, você consegue manter essa carga durante pelo menos o tempo ali. E aí, isso vai dizer de acordo com o que você tem de investimento para adubação, né? Aí, aliado a isso, tem as estruturas, as estratégias nutricionais, né? Que aí você faz esse armazenamento de capim e aí suplementa, que é a parte já do Ricardo, suplementação aliado a essas eu achei muito interessante, Ricardo, Deus esse conhecimento que vocês estão passando hoje aqui, né, e procurar agregar isso no dia a dia do pecuarista, no dia a dia do agro, né, para assim, quebrar algumas barreiras, vamos dizer assim, né, trazer inovações tecnológicas, né, para que o rebanho tenha um ganho, né. Essa questão do que o Ricardo falou aí também, achei muito interessante de você ou vender aquele gado que já está no ponto, né, para você diminuir aqueles animais para que você tenha um ganho, vamos dizer assim, você tem um ganho maior e uma despesa menor para manter ele no período seco, né, Ricardo? Achei interessante essa abordagem aí. Isso mesmo. Só pegando um adendo aqui da fala do Matheus, ele tocou num assunto muito importante, que é a questão do certo. A pastagem ela vai te responder muito bem se você der todas as condições favoráveis para que ela te responda. Então, fazer uma divisão dos pastos, que são áreas grandes, em subdivisões menores, e você fazer essa rotação, como o Matheus bem mencionou, você vai otimizar e muito o uso da tua área. Inclusive, você consegue aumentar a carga animal naquela mesma área, que antes não tinha divisões. Entendi. Era uma área só. Então isso é muito importante porque com o uso dessa divisão e você dando condições para o capim da resposta, que condições são essas? Eu posso fazer um calcário? Faz um calcário, você já ajuda demais a planta. Eu posso jogar um MAP? Jogue um MAP, jogue um adubo, você vai ajudar demais. Mas é muito importante também a gente lembrar que tem que fazer análise de solo. Sim. Para a gente ver como se fosse um exame de sangue, né? Para a gente ver realmente o que aquele solo está fornecendo dele, né, de nutriente para aquela planta, certo? E sobre esse assunto, essa questão de otimizar o uso da pastagem, você consegue aumentar em 3, 4, 5 vezes mais o número de arrobas produzidas. Que maravilha. Então, você vê que empregando um pouco de tecnologia, que em muitas realidades, isso vai depender de fazenda para fazenda, não custa tão caro, não é tão oneroso você fazer essa divisão, certo? Você consegue triplicar ou quadruplicar o número de arrobas produzidas em um determinado período. Você vê que beleza? Isso é rentável para o produtor, né? Maravilha. E a gente ainda tem uma cultura, né, ainda um pouco, que está se quebrando muito paradigmas, né? A gente vê que está tendo uma sucessão de fazendas, está entrando um pessoal mais jovem, né? E também até aqueles mais tradicionalistas estão se abrindo mais para o novo, né, para as tecnologias que estão disponíveis hoje em dia. E a gente já está vendo um certo movimento dessa mudança de mentalidade. Então o pessoal está começando, né, a se preocupar em fazer uma divisão de pasto, em fazer uma adubação, em produzir uma silagem. Essa silagem pode ser de várias forrageiras. Pode fazer silagem de milho, de milheto, de sorgo, de capim. Então você tem um leque, uma infinidade muito grande, né, de alimentos que você pode estocar para a seca, né? E como o Matheus bem mencionou, juntamente com esse estoque de forragem que eu estou fornecendo para os animais, eu tenho que dar uma suplementação para que esse animal me dê uma resposta melhor. Uma resposta de ganho de peso, certo? Que vai se transformar em uma resposta financeira. Maravilha. Certo? E como que funciona essa suplementação? A gente tem que traçar primeiro o objetivo da fazenda. E quando a gente fala o objetivo da fazenda, a gente tem que entender que tem várias categorias de animais, né? Tem fazenda que faz cria, recria e engorda, né, que é o famoso ciclo completo. Ele produz o bezerro, recria o bezerro e abate o boi gordo dentro da mesma fazenda. E tem aqueles que compram o bezerro desmamado e levam até a fase de abate, até a terminação. Tem aqueles outros que apenas produzem os bezerros,
Então eles criam vacas com finalidade de produção, de né? produção de bezerros. Tá? Então é um leque muito grande de... Tem a leiteira também, que o cara quer a vaca só para produzir o leite. Exatamente. A gente está focando bem no gado de corte aqui. Mas também tem a pecuária leiteira, que também segue o mesmo raciocínio, quando se fala de estratégia. Tá? Então, é bem dessa forma. Então, o que o produtor tem que traçar? Um objetivo. Para o meu lote de animais em terminação, o que me é mais rentável? Eu tenho animais que estão lá com 450 quilos hoje, a gente está no mês de julho, certo? Minha pastagem já está começando a secar e ele está com quase 150 quilos. Eu vou atravessar toda a seca com ele, dando um proteico, um sal mineral. Se eu der um sal mineral, ele vai perder peso. Esse animal vai chegar lá nas águas com um arroba a menos, por exemplo, e eu vou ter que gastar mais tempo, e tempo é dinheiro. Né? Quanto mais tempo esse animal passa na fazenda, ele vai consumindo mão de obra, operacional, medicamento, tem um risco de uma cobra aí, né? Picar e ele morrer, né? Você tem um prejuízo do animal. E vai estar consumindo suplemento, né? Então você tem esse custo fixo com o animal. E o que é que me convém mais? Eu atravesso a seca com esse animal na fazenda, ou eu alio uma suplementação que vai me permitir antecipar a retirada desse animal? Por exemplo, 90 dias, 120 dias, certo? Tudo uma estratégia mesmo, né, Ricardo? Tudo são questões de estratégias, né? E é claro... E cada estratégia é uma estratégia. Cada estratégia é uma estratégia. Como o Ricardo a gente falou só na terminação, mas aí tem todas as outras categorias para trás, né? E uma coisa que eu queria frisar aqui também é que tem degraus de tecnologia para você seguir, né? A gente tem muita tecnologia, a ciência contribui bastante, né? Os centros de pesquisas, as universidades, as empresas, o meio privado contribui bastante, tá, para desenvolvimento de novas tecnologias, mas a gente não pode abraçar tudo de uma vez só. Então é muito importante o produtor entender que tem todo um processo a ser seguido, tem que amadurecer muita coisa na questão de operacional, né, para se poder adotar certas tecnologias. Mas em simples mudanças, a gente já consegue ver um impacto muito positivo com custo baixo. Que maravilha. Certo? O que eu vejo aqui nesse nosso bate-papo, né, bem assim, trazendo esse alto nível de conhecimento que vocês têm, no meu modo de pensar, hoje o pecuarista, o pessoal do agro, ele tem que entender que ele tem que ter empresas como a Soberana, né? Sim. Com pessoas capacitadas para trazer essa segurança, esse planejamento, para que ele tenha retorno financeiro fazendeiro, o pecuarista, o pessoal do agro, né? Exatamente. Por isso que é importante essas empresas estarem bem centradas com pessoas do nível de vocês. Eu acho muito importante isso aí, viu? Exatamente. Assim, cada dia mais que eu falo do agro, eu sinto essa necessidade, né, com essa seriedade de falar das empresas que têm vindo aqui, nesse sentido. Parabenizar todo mundo que tem essa solidez, né, a Soberana com mais de 20 anos, como você falou aí, né, Matheus? Com esse vasto conhecimento, com essa preocupação da Soberana em ter profissionais como vocês de alto nível para poder trazer a segurança que esse homem do campo, o pecuarista, necessita. Exatamente. Né? E Paulista, assim, os atendimentos, né, tanto eu como o Matheus, como nós temos também outros técnicos na empresa, certo? A gente sempre faz as indicações com base na viabilidade econômica. Maravilha. Primeiro, essa tecnologia que o produtor quer adotar tem que se pagar. Não é interessante para ninguém que ele fique no prejuízo, né? Exatamente. Não é nem para mas vocês fazem as coisas certas para ele. Nosso negócio é venda, mas é venda saudável. O cara tem que ganhar dinheiro para a gente poder continuar esse ciclo. Exatamente. Atendendo ele e eles fazendo o ganho deles, né? Eu acho que, por isso que eu estou falando para vocês, é uma parceria. É uma parceria, né? E a seriedade mesmo que eu estou falando para vocês, assim, é que nem eu sempre falei, assim, abordei no outro podcast sobre a questão, fugindo um pouco do tema, mas dentro dele também, uma reportagem que eu vi no Mato Grosso e em Goiás da PRF, que apreendeu um depósito, um caminhão lotado de herbicida, de fertilizante, tudo adulterado, tudo falsificado. Muito complicado. Aí eu falei, gente, a importância de você, o agricultor, o pecuarista que está nos assistindo, comprar de empresas com seriedade, com nota fiscal, com engenheiro agrônomo dentro, com zootecnista. Meu amigo, isso aí é fundamental. Esse assunto que você tocou, Paulista, é bom, fez bem ter lembrado, abrindo um parênteses aqui, essa questão de produtos falsificados
falsificados é mais comum do que a gente pensa. Eu vi Tá? na reportagem. A gente que está no mercado dia a dia, e no né? dia a dia das fazendas, a gente encontra muitas vezes sem a ciência do próprio proprietário, né? Tanto no nosso lado de pastagem, herbicida, semente, que agora é a hora da pessoal das sementes começar a movimentar preço e tal. Sim. Então, é um bom alerta aqui pro pecuarista, ficar de olho no produto que você está comprando. Porque às vezes, muitas vezes a gente fala, mas o meu preço, eu consegui um preço maior. Peraí, vamos ver. Se tem uma diferença... De onde é a procedência? Se tem uma diferença muito grande do preço que o mercado está praticando, desconfie. Verdade. Isso vale para semente, vale para nutrição também tem. Tem muita gente que vai de porta em porta aí, que não tem CIF, não tem registro no mapa, não tem nada de documentação, é totalmente manual, né? certificação, garantia de nada, então é bom ficar... E é uma coisa, Matheus e Ricardo, que eu como um ser humano, como um consumidor também, que a gente vai no supermercado comprar na feira a tomate, a cenoura, o alface, né? Isso gera até uma gravidade para nós, sociedade. Sim. Que você está, às vezes, comprando um produto que lá no campo o produtor achou que aquele determinado herbicida, aquele determinado fertilizante estava fazendo a ação que deveria e não estava. Isso. Né? Então, eu acho que sempre vou bater nessa tecla aqui no podcast, falando sobre a seriedade de você comprar produto em empresas sérias, de referência, credenciada, com um engenheiro agrônomo acompanhando, com um zootecnista acompanhando, com pessoas que estão dando suporte na empresa com muita seriedade. A gente percebe isso aí. Eu estou cada dia... amando esse agro agora, não estou entrando no agro, sou do comércio, mas estou amando a questão do agro, porque a gente vê que são pessoas com muita seriedade, com muito compromisso com o homem do campo, viu? Você pode ter certeza. Aí. Obrigado. Entendeu? Você pode ter certeza. Como eu estava falando anteriormente, só pegando um adendo, estava falando da questão da viabilidade econômica, né? A pecuária está passando por um cenário muito difícil há 2 anos. Desafiador, né? Muito desafiador. A gente está tendo aí um ciclo de baixas de preço, no caso arroba cai de muito, boi, né? arroba de boi. Para quem vende bezerro, bezerro baixou muito, né? E a gente nota que tem uma certa escala de abate um pouco alongada nos frigoríficos, né? Então você ouve muito os pecuaristas se reclamando de só vai ter boi, só vou poder abater boi daqui 15 dias, porque o frigorífico está cheio e se empurra o preço para baixo, né? Sim. E junto a isso, essa questão de mercado, a gente tem um outro fator que também é tema dessa nossa reunião, desse nosso encontro, que é a falta de alimento. Muitas fazendas estão com pastagens degradadas. Nessa época do ano já está sem pasto. Que coisa, né? Como que esse pessoal vai fazer para atravessar a seca? Vai ter que se sujeitar a vender animais a preço muito mais abaixo do valor de mercado. Para não ter um prejuízo total, total para não ter aí, um prejuízo maior. Ano passado foi um absurdo o número de animais que morreram de fome nas fazendas. Chega a ser uma coisa muito triste da gente ver. E você vê um animal morrendo por falta de pastagem, né? Por falta de pasto, por falta de uma programação. Antes de entrar aqui para o podcast, eu estava inclusive com um cliente nosso, a gente atende ele, o Ricardo, falando que andou esses dias por algumas propriedades e estava preocupado, porque não encontra pasto. A gente está no início de julho, né, que historicamente teria que ter ainda um pouco de pastagem, você viria algumas pastagens, quem sabe até em alguns lugares baixão e tal, você viria pastagem verde, e a gente não encontra. Não encontra. Quem estocou, quem ainda tem um pasto dele. Esse cliente lá, ele, por entender também dessa mudança que teve, hoje ele tem um negócio de venda de silagem, né, que é um negócio também que entra justamente sazonal nessa época e que está sendo muito procurado. Porque os pecuaristas não estão conseguindo diferir pasto, guardar alimento e procuram aí esse comércio de silagem para você ter algum alimento para você fornecer para o seu animal. Você vai comprar silagem a R$1, R$1,20 o quilo. Entendeu? Exatamente. Ontem a gente estava eu e Matheus, a gente estava numa visita junto de um cliente lá na região de São João do Soter. Tem uma área muito boa de milheto plantado e perguntou: o que é que eu faço? Colho o grão? Eu falei: não, você vai fazer silagem. Você vai tratar seus animais e ainda vai vender o excedente. Vai ganhar dinheiro. Né? Não vai deixar seu animal, né, perder peso e, como tu falou, vender o excedente para... Exatamente. Ainda ajuda, né, os outros produtores que estão ali na região. É um negócio que vem crescendo muito, a silagem. E essa questão da estratégia, né, vamos imaginar um cenário que o pecuarista não pôde se programar, questão de mercado, né, questão financeira, vai ficar sem pasto e ele vai ter prejuízo de toda forma. Qual a solução?
qual a solução? Né? Essa é uma pergunta que muitos nos fazem. A solução é a gente optar pelo que vai dar o menor prejuízo. Em muitos casos, tem que cortar na carne dessa forma. Nem sempre um confinamento vai dar lucro. Nem sempre um semi-confinamento ou uma TIP vai dar lucro. É importante ressaltar, Ricardo, que acontece muito é a procura pela solução milagrosa. Exatamente, que não tem a solução milagrosa não existe. Entendeu? É bom ressaltar que a solução milagrosa não existe. Exato. E muito, assim, quando você vê o calo apertar, o negócio mesmo vir pesado, aí você procura a solução milagrosa. É de todo mundo, não só na pecuária, no nosso dia a dia também. Costume e aí, fazer isso, né? aí muitos pecuaristas querem, infelizmente a gente não consegue. Aí entra nessa questão do Ricardo. Tem muitos clientes que nos procuram e põem a seguinte situação: olha, eu estou sem pasto, quero dar um mineral e quero que o boi ganhe 500 gramas. De GMD, né? Ganho por dia. 500 gramas de ganho de peso diário, né? De GMD. Você tem que lançar a mão de pelo menos dar uma ração nesse caso, né? E sai caro, é oneroso, entende? Em muitas situações, quando você tem todas as condições necessárias, favoráveis, você tem lucro. Mas em outras, você não consegue ter lucro. Mas, entenda bem, você colocar um animal em um sistema de semi-confinamento ou em um confinamento, você vai aliviar a carga, a pressão de pasto para outras categorias mais leves. Você vai fazer a terminação de um lote de animais, vai comercializar, vai ter ali um certo prejuízo, porém, você perdeu menos do que você deixar todo mundo e perder animal por morte, né, de fome, faltar pasto. Esse pasto vai ser degradado porque muita planta vai morrer, vai ficar muito baixa. Depois, quando começar a chuva, vai vir brotação de plantas daninhas e aí o produtor vai desembolsar um capital muito maior com relação ao trato do pasto. Sim. Herbicida, né, vem sendo muito utilizado e é a solução mais viável e mais barata para você manejar pasto. No caso, para você tratar um pasto, né, ou com roço, né, ou seja, maior com sua pastagem. E aí tem outro detalhe, você vai ter um custo maior e você produziu muito menos arrobas. Entendi. Ou arroba de bezerro, porque a vaca desmamou um bezerro mais leve, morreu muito bezerro, a vaca abortou, certo? Ou você não conseguiu colocar tanto peso nos bois, de qualquer forma você vai ser afetado. Agora, de que forma, dentro desse cenário de prejuízo, eu vou perder menos? Né? Aí vem as estratégias que podem ser lançadas às mãos. E não deixa de ser um lucro, né? Ele é um lucro, por assim dizer, passivo, esse termo, mas é porque você tem um lucro que é não perder os animais. Não perder os animais. Ou então aumentar um gasto com a pastagem degradada, né? Ou você vai ter que prestar... Não deixa de ser um lucro. O prejuízo maior seria você não fazer nada, né? Não gastar dessa forma, e aí você não fazer nada, perder animais, ter que refazer a pastagem, ou vender a sua fazenda por algum outro motivo num preço baixo, entendeu? Exatamente. O ideal é que não aconteça esse cenário, né? Mas para isso você tem que buscar muito antes. Verdade, você tem que procurar na verdade, assessoria. Matheus, diante dessa situação aí, tem que ter na cultura do pecuarista, né, que ele tem que fazer um plano, certo? Na sua fazenda, anual, certo? Exatamente. Para que, tanto na época das águas, ele consiga também fazer uma estratégia de armazenamento de água, de pastagem, de um monte de coisas, aliado a toda uma estratégia para esperar uma seca, porque hoje em dia, o que nós estamos tendo hoje? Um cenário caótico no setor climático. Hoje você não tem uma previsão hoje real. Antigamente você tinha... Eu sou de São Paulo, a gente tem lá outono, inverno, verão e primavera. As 4 estações. As 4 estações, a gente vê lá realmente acontecer, né? Quando eu vim para o Maranhão, eu vi aqui uma coisa totalmente fora do que eu vivi em São Paulo. Aqui tem um inverno que quando eu cheguei aqui, o pessoal falou, botava uma blusa e eu andando de camiseta, às vezes, mas que frio é esse que vocês estão sentindo que eu não sinto? E o inverno não é inverno, né? Na estação chuvosa. É a chuva, né? Que na realidade na estação do sul é verão. A gente que tem essa nomenclatura por cultura, né? Em São Paulo, o tempo chuvoso é verão. E o tempo seco e nublado que é o inverno. Exatamente. Com temperaturas baixas mesmo, entendeu? Aqui a situação é que durante o inverno a gente não tem esse tempo seco e nublado, né? Talvez um pouco de frio ali na madrugada, né? Mas eu entendi como é que é aqui. Aqui
um pouquinho de chuva e o resto tudo de sol, não é verdade? Falando de agora voltando um pouco pro clima, né? No combo aí da seca que vem atrapalhando um pouco os pecuaristas nos últimos anos, veio o El Niño, que é o efeito que teve, o fenômeno que teve ano passado, né? Agora já mudou, o pessoal do clima já constatou que realmente trocou para Laninha, que é o contrário do El Niño, né? E aí o El Niño trouxe poucas chuvas de fato, nessa nossa passagem de águas agora. Sim. Veio chover, teve chuvas isoladas, né? Mas chuvas constantes na região que a gente atua, Imperatriz, aqui próximo, a partir de fevereiro. Fevereiro até abril, nós tivemos 3 meses de chuvas numa época que teria que ser 6. Isso também prejudicou. Você vê como que hoje, como eu abordei isso aí, né? Porque o clima está ligado com o campo. 100%, né? 100%. A produção agrícola, ela é uma indústria a céu aberto. Você vê a catástrofe no Rio Grande do Sul, você vê aqueles absurdos lá, os animais morreram, perderam-se tudo, né? Derrubaram galpões, silagem de não sei quantas toneladas, armazenamento de não sei quantas toneladas de grãos, tudo foi perdido. Então, hoje em dia, além do agricultor, né, do pecuarista fazer esse planejamento, que eu acho que é fundamental, né? Você também está sempre ligado com o tempo. Sem dúvidas. Com essa situação do efeito estufa na atmosfera, né? O mundo falando que está subindo 1 grau Celsius na temperatura dos mares, derretendo geleira, a gente vai ter coisas bem complicadas daqui para frente. Então, muito bom a participação de vocês aqui, falando sobre esse planejamento, né? Em suma, Matheus, Ricardo, o que vocês, como técnicos no dia a dia no campo, assim, numa situação bem crítica, vamos dizer assim, o que seria mais viável fazer? Vamos dizer assim, sem esse milagre, né? Que não existe, né? Vamos imaginar. Na realidade mesmo, fazer assim, um planejamento para dar um pouco menos de impacto, vamos dizer assim, ou uma sobrevida, vamos dizer assim, nessa situação, né? É muito complexo nessa sua pergunta, porque são vários cenários que a gente pode definir aqui. Certo. Mas vamos imaginar uma fazenda que está numa situação crítica, né, e ela tem animais, falar de machos, né, que já estão perto ali do ponto de abate, ou que animais que já estão ali na fase de garrote, né, que a gente chama, mas em torno de 400, 450 quilos. Uma opção, no caso, se a estratégia alimentar não pagar, se o vermelho da operação, o furo da operação, for muito grande, uma opção que eu sempre recomendo é vender esses animais. Venda os animais, para aqueles produtores que vão fazer confinamento, TIP, né? Você consegue comercializar eles e você alivia a carga da fazenda. As categorias mais leves, que você tiver condição de venda, permaneça com elas e dê um trato ali para elas poderem passar por esse período de seca. Isso imaginando um cenário crítico. Certo. Né? Agora, se a gente for imaginar um cenário que ainda dá para fazer alguma coisa, uma estratégia muito viável é você fazer um semi-confinamento. Às vezes eu não tenho estrutura para fazer um confinamento. Um confinamento total, mas semi já ajudaria muito. Mas um semi-confinamento ajuda, né? Eu tenho condições de fazer isso, né? Aí você tem que observar a questão de logística dentro da fazenda. Eu tenho um depósito, porque eu vou movimentar uma quantidade maior do que o convencional de ração, de comida. Então eu tenho que ter depósito para estocar, eu tenho que ter estrutura de linha de coxo adequada para o número de animais que eu vou fazer um tratamento. Eu tenho que ter uma mão de obra qualificada e capacitada para poder tocar esse tratamento. Essa mão de obra, nós da Soberana, quando a gente inicia um projeto, né, de um protocolo nutricional no cliente, nós fazemos os treinamentos e faz toda a parte do acompanhamento. Tá? Então são algumas coisas que ele pode fazer. Então vocês treinam todo esse pessoal no dia a dia lá no campo, lá na fazenda. E acompanha. E acompanha. Está ali sempre acompanhando. É muito bom. E tem uma outra estratégia também que vem sendo muito utilizada ultimamente. Nós somos representantes na linha de nutrição da Premix. Tá? Para bovinos de corte e de leite. A Premix, que é para você fazer um confinamento sem volumoso. Que maravilha. Mas como assim, um confinamento sem volumoso? O animal precisa de volumoso para ruminar, né? Senão ele vai empanzinar, certo? Esse núcleo é um pellet, bem parecido, o pessoal na fazenda brinca que é igual ração para cavalo. É um pellet. Nesse pellet tem todos os minerais, tem o aditivo, tem a proteína que o animal vai precisar e tem um pouco de fibra. A outra parte da fibra que o animal vai ingerir é do milho, o milho inteiro. Nesse caso você não tritura ou não moe o milho. Então você vai servir o milho mais o pellet na proporção
de 85% de milho e 15% de pellet. A gente faz ele uma adaptação nos animais. Nesse período de adaptação tem que ter alguma coisa de volumoso, mas não precisa ser muito. A gente consegue tocar com uma baixa oferta de volumoso. Faz a adaptação, 70 a 80 dias depois o animal está acabado, dependendo do peso que ele vai entrar nesse processo. Maravilha. Então você não precisa de estocar silagem ou de comprar silagem. Tem um custo um pouco mais elevado, porque 85% dessa dieta é milho. É milho, né? Porém, a gente está num cenário que favorece. Milho está barateando. E muita plantação, né? Isso, exatamente. Você encontra a oportunidade de comprar milho com um bom preço e que a conta fecha. Muitos pecuaristas têm roça própria, né? Exatamente. Também, muitos pecuaristas, exatamente. principalmente os que produzem milho, né, são os que mais adotam esse tipo de tecnologia. Para todos os produtores. O manejo desse tipo de confinamento, vamos assim dizer, ele é muito simples. Você vai movimentar uma quantidade muito menor de comida, certo? Porque você não vai ter silagem no sistema. E você não precisa de uma estrutura 100% fechada, como de um confinamento convencional. Você pode tratar os animais no próprio piquete, que eles vão fazer a adaptação. Basta ter uma linha de coxo, né? Basta ter a linha de coxo ajustada. Conforme você aumenta a quantidade de ração, naturalmente ele vai deixando de comer o capim. Porque o milho é mais palatável, né? Sim. Então, comendo dessa ração, vai te dar um ganho de peso muito grande e você consegue tirar os animais da fazenda. Vai fazer a terminação dos animais com um bom acabamento de carcaça e vai ter um bom rendimento de carcaça. Que maravilha. Então, na verdade, de novo, voltando na questão da qualidade dos produtos, né? Do manejo ideal. E essa questão aí que você falou dessa premix aí, né? Essa ração, né? Sim. Quando chegar as águas e até uma intermediária, um pouco de água, um pouco de seca, dá para misturar também ela com outro, assim, alimento pro gado? Dá para fazer uma... Tá, nesse caso desse produto que eu citei agora há pouco, que foi a estratégia do grão inteiro, não, ele é só para usar com milho. Só para usar com milho. Então você vai usar por um período curto ali de 70, 80 dias, né, só para dar o acabamento dos animais e mandar, certo? Para os outros animais, nós temos sim produtos da Premix que a gente pode fazer vários protocolos nutricionais. Tem protocolos nutricionais para a época das águas, produto pronto e produto para fazer na fazenda, né? E tem protocolo nutricional para a época de transição das águas para a seca, para a época da seca e para a época de transição das secas para as águas. Para cada categoria, bezerro, vaca, garrote, boi, a gente tem um protocolo nutricional ideal. Então tem que ter mesmo um zootecnista no negócio, tem que ter mesmo um engenheiro agrônomo no negócio para que as coisas façam um alinhamento positivo, vamos dizer assim, né? E é importante dizer que aí para ajustar o seu protocolo, seja nutricional, que é o que a gente está conversando agora, ou um protocolo de aplicação de herbicidas, é necessário um conhecimento técnico, né, como você está dizendo. Muito bom. Então nos procure o Ricardo para falar de nutrição, ou então alguns dos nossos consultores, que aí a gente vai atrás de conhecer a sua necessidade, e aí fazer um conhecendo plano de ação, né? Exatamente. Fazer um plano conhecendo de negócio, a sua necessidade, a gente tenta encaixar nos nossos protocolos. Vamos encaixar no nosso protocolo e vamos trabalhar para uma solução. Que maravilha. O Matheus tocou num ponto muito importante, que é a questão de conhecer a realidade do cliente. Às vezes o cliente já quer uma solução. E às vezes a gente não dá essa solução para ele sem antes ir na fazenda. Visitar a fazenda, né? Isso. Que é o ideal, né? A gente prefere ir na fazenda, faz todo um levantamento, um estudo, roda com o próprio cliente e mostra, ó, aqui dá para a gente fazer essa estratégia, lá dá para a gente montar outro tipo de estratégia, né? Tanto na área de pastagem, de recuperação de pastagem, quanto na parte de nutrição. É como vocês falaram, é um trabalho direcionado, né? Exatamente. Olha, aqui nesse cenário eu posso fazer isso, ó, aqui nessas isso, né? Melhorar nisso, fazer aqui, cortar ali, resolver ali. Exatamente. Eu acho que é muito importante isso aí. Volta naquele assunto inicial que a gente estava comentando, né? É interessante para a empresa não só vender o produto, mas que ele seja bem aplicado na sua propriedade. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente preza muito, a Soberana preza muito, os nossos diretores prezam muito a essa assistência, essa assessoria imersiva, né, dentro da propriedade, acompanhando, entendendo o dia a dia, para que o nosso produto tenha aí a sua total expressividade, que ele chegue aonde a gente quer
que ele atinja. O objetivo, né? O objetivo. É aquele negócio que então a gente trabalha falando, né? dessa forma. É a ética do negócio. Você trabalhar dentro de uma ética, não pensando só em lucro, mas pensando que o teu cliente, no caso o pecuarista, o dono da fazenda, vai ter benefício com aquilo que você está oferecendo, com aquilo que você está indo com um propósito. Importante. Né? Meus amigos, o tema aqui é abrangente. É vasto. Né? Já chegou o pezão ali da vaquejada, do quarta vaquejada. Daqui a pouco nós vamos dar continuidade no podcast, na segunda etapa. Hoje, quero falar para os senhores que o podcast está tendo uma grande audiência. Né? Hoje vai ser um podcast duplo. Né? Dobradinha aí. É uma dobradinha com a vaquejada do pezão. Eu quero também falar para vocês que não vai ficar só nisso, tá? A gente vai combinar para vocês virem mais vezes, porque eu creio que tem muitos assuntos ainda, tem muita coisa ainda para agregar. Né? O tempo é curto, é uma hora só, quando a gente vê já passou. Né? Então eu quero reforçar o convite para vocês dois, né? Com a dona Elisete também, que vou trazer vocês mais vezes aqui. Né? Foi muito Estamos bom, à disposição. Foi muito, assim, um conteúdo que gerou muita informação aqui, né? Conteúdo massa, vamos dizer assim, né? Que trouxe muito conhecimento para o pessoal da pecuária, eu creio. E esses assuntos vão ser mais ainda abordados, com mais temas, né? Em ocasiões bem próximas aí. Eu quero também, meus amigos, falar sobre os nossos apoiadores, né? O Sebrae está apoiando esse projeto do podcast. A EASA Agropecuária, né, como o Lucas tem o slogan dele, ele sempre fala, o Lucas Cowboy, Paulista, você fala do meu slogan, hein? Aí, Lucas, estou falando. Parceiro, EASA Lucas. Agropecuária, a gente cuida. Aí sim. Né? A Integração Rural do seu Clinton também, muito parceiro da gente. Quando a gente pede qualquer coisa para ele, está sempre disposto a ajudar. Assisti o episódio com ele, muita informação. Muita informação. Um homem muito legal. Né? Também muito conhecimento, né, seu Clinton Holanda. Integração Rural, tecnologia em agropecuária, também a Soberana aqui presente, dona Elisete, quero agradecer aí, né, que a senhora foi muito solícita com a gente também, de pronto aceitou ser uma das apoiadoras, né, o Grupo Soberana, desse podcast, que eu estou vendo, Matheus e Ricardo, está sendo um divisor de água depois da Agrodutra. Sim. Ela está trazendo um engajamento do agro. A gente vê que o agro está crescendo cada vez mais aqui na região de Presidente Dutra e no Maranhão, né, na região central. Inclusive o Alan, que esteve comigo segunda-feira aqui no podcast, ele falou, Paulista, as verbas que vieram para o agro já se acabaram. Então a gente vê que está tendo um crescimento. Ele até pediu um aporte de mais um pouco para poder atender alguns outros projetos. Que bom. Né? Então quero agradecer também a Solari, também energia solar, um outro tema que nós vamos trazer, também está ligado no agro. Sim, sim. Né? Hoje tem bombeamento de água dos tanques com gravidade e com a força dos painéis solares. Então a Solari, energia solar, também está apoiando o projeto. A loja Doutor iPhone, da qual eu faço parte também, né? Todo pecuarista, todo engenheiro agrônomo, todo zootecnista tem um iPhone também. Não é verdade? Todo pessoal da vaquejada tem um iPhone. Tudo interligado. Exatamente. Tudo interligado. Então, também quero agradecer a loja do iPhone. Né? A Paulista Rastreamento de Veículos também. A gente também tem uma franquia aqui na cidade que faz rastreamento de máquinas agrícolas, moto, caminhões, carro, né? Caminhonetes. Também pedir, né? O apoio, né? Eu tenho conversado com o Banco do Brasil, né? Com a Karine, a gerente, o Cleomar, eu tenho falado com o pessoal do Banco do Nordeste, na pessoa da Giselda, também um abraço para o superintendente do Banco do Nordeste, o seu Isaac, muito gente boa, né? Uma pessoa que aprendi a admirá-lo, ele esteve com a gente na Agrodutra, o pessoal da Cicobi, né? A gerente Fernanda, enfim, a gente está chamando todos a participar desse projeto, viu, Matheus e Ricardo? O pessoal do Bradesco, o Eric, eu estive com ele lá, ele falou que o Bradesco hoje também está muito envolvido com o agro, tem um valor hoje para colocar no agronegócio, isso é muito importante, porque a gente tem que ter um banco que financia os projetos, concorda comigo? O cara que quer comprar um drone, né? Que hoje está no valor de R$250 mil em média, tem que ter um banco para apoiar esses compradores, né?
Um tema muito bom também, né, Matheus, que a gente estava falando antes de começar o podcast aqui nos bastidores, sobre, nós vamos trazer esse tema à tona, vamos dizer aqui no podcast, mas vou dar uma pincelada rápida pelo tempo, sobre a regulamentação que já existe, né, da fertilização das lavouras com os drones. A aplicação com os drones, né, Ricardo? Porque tem muitas prefeituras que estão proibindo isso. Isso é andar para trás. Hoje em dia a tecnologia está aí para servir o homem do campo. E a gente não pode deixar isso acontecer. Concorda comigo, Ricardo? Sim, senhor. Concordo completamente. A gente estava conversando antes, né? E aí agora você mencionou, é um movimento que vem aparecendo nos últimos dias aí, e aí veio à tona, nas últimas 2 semanas, de algumas câmaras de vereadores querendo aprovar uma lei anticonstitucional. Exatamente. De proibição de uso de aplicação aérea, né? Tendo em base, eles justificam que é para proteção, que é para o cuidado das pessoas, da comunidade, só que de fato não é bem assim. Exatamente. Né? Uma vez que essa tecnologia vem, seja ela com uso de drone, seja ela com uso de avião, com helicóptero, com qualquer outro dispositivo, ela vem para fazer uma pecuária mais competitiva, fazer uma pecuária que tenha mais rentabilidade. Sim. E isso aí, na ponta da cadeia, vai trazer um alimento de mais qualidade. E fazer o Brasil mais competitivo. Exatamente, e trazer um alimento mais em conta. Com certeza. Né? Sem dúvida que aí, falando do lado ambiental, você aumenta a produtividade naquela mesma área. Ou seja, aquela área aumenta a produção, você não precisa abrir outra, você não vai derrubar mais área. Com certeza. Então, assim, além de anticonstitucional, ela é contra pode-se dizer, contra o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade. Com certeza. Entendeu? E aí são câmaras de vereadores, na realidade, municipais, que estão fazendo esse movimento. Né? Uma vez que a aplicação aérea é regulamentada por lei nacional, que aí sobrepõe a municipal, né? E aí eles estão indo nessa contramão. Mas tem um movimento dos nossos amigos, inclusive do nosso amigo Alexandro, que era colega da Soberana, encabeça esse movimento aí junto com a FAEMA, né? Vou trazê-los aqui. Exatamente, junto com a FAEMA, encabeça esse movimento contrário a isso. Sim. Estão indo nas audiências públicas, nas câmaras de vereadores, para falar sobre isso e mostrar a importância. Né? Muitas vezes o agro ele é criticado, como eu mencionei no início, sem o conhecimento. O pessoal da cidade critica o agro, critica a pecuária, principalmente em cidades grandes, sem entender como é que funciona uma manada, seguindo uma manada. E para isso você tem que entender. Que é o agro que alimenta todo mundo. Exatamente. O terço do mundo. Então, a internet está cheia de vídeos aí de pessoas pseudo-entendidas. Ontem mesmo eu vi um, e não vale nem um comentário, mas assim, pseudo-entendidas de mídia, de podcast, de nacionais, que dizem que a vaca, o pum da vaca polui mais do que um carro rodando numa cidade de São Paulo, por exemplo. Uma observação aqui, não é o pum, é o arroto, a eructação. Entendeu? A vaca, ela não bufa, né? Ela arrota. Então os caras são tão entendidos que ele acha que é o pum da vaca. Então assim, você tem que conhecer, né? E são podcasts como esse seu que traz conhecimento para esse pessoal. Sim. E aí quero só pegar um gancho nessa tua fala, Matheus, com relação à emissão de gases de efeito estufa, principalmente de metano, que é sabido que sim, os animais emitem metano, né? Isso é um processo fisiológico que ocorre, não tem como eliminar, mas tem como a gente reduzir essa emissão de metano. Como? Com estratégias nutricionais. E a Premix, que é a empresa que a gente representa, ela tem hoje no mercado um aditivo que é único no mercado, que consegue reduzir em mais de 35% a emissão desse gás metano. Que maravilha. Então já tem esse apelo também ambiental. Sem contar que no caso das pastagens, a própria planta viva captura carbono. Então é o seguinte, a pastagem bem manejada, né, sem ser uma pastagem degradada, ela conta muito mais para o meio ambiente do que... Isso. Então é o seguinte, a atividade pecuária, ela conta mais para o meio ambiente do que esses pseudos entendidos que estão dizendo que estão protegendo o mundo, sem ter um palmo de terra, uma árvore plantada, não cuida nem, não arruma nem a cama. E outra coisa, Matheus,
O Alan até falou aqui que a questão das fezes dos animais hoje está servindo para um processo de fertilização da terra de novo. Sim. A pecuária, cada vez que ela passa, interrompendo o Ricardo, cada dia que passa, ela vem se tornando mais sustentável, ou seja, ela se sustenta a si mesmo. E o gás também está sendo feito também. Tem o sistema de biodigestores, né? É importante ressaltar assim, para o pessoal que tem essa ideologia, eles pegam o animal e põem como vilão. Ele isola o animal do meio que ele vive. Exato. Só que o animal, ele é um componente da biodiversidade que ele está alocado, né? Inserida. Ele emite metano? Emite, mas ele defeca no solo, ele ajuda na recuperação da constituição de matéria orgânica do solo, a planta capta esse gás de efeito estufa, então tem todo um contexto que tem que ser levado em consideração. Não, o agro tem que ser apoiado, valorizado, sem dúvida, né? E informado que é uma coisa boa para a humanidade. Esse é o meu ponto de vista hoje. Exatamente. Né? Inclusive eu recebi hoje vários documentos do seu Raimundo Coelho, né, que é o presidente do Senar-FAEMA. Um forte abraço para ele, um homem de um vigor incrível, com a idade que tem, anda o Maranhão todo, é um defensor assíduo do agro, né? Meu forte abraço, tem meu respeito, e eu falei para ele que ia tocar nesse assunto aqui da questão de algumas câmaras municipais estavam querendo proibir o uso da aplicação via drone, né, via aeronaves dos fertilizantes, e ele vai vir aqui também falar sobre esse tema. Ele está também indo nessas audiências públicas, indo nas câmaras, me passou muitos documentos de protocolos para a gente começar a fazer um movimento aqui no podcast também, e também um movimento direcionado mesmo nas câmaras municipais aqui, de Presidente Dutra, da região, para não deixar chegar isso até nós. Não pode, não pode, sem dúvida. Isso é andar para trás, literalmente. E também, já estamos encerrando aqui o podcast, né? O tempo passa, o papo é muito bom, né? Voa. Rapidinho aqui para a gente também falar, hoje o governo federal anunciou o Plano Safra, né? Sim. 474 bilhões vão ser investidos no Plano Safra 2024-2025. Então eu queria que vocês dessem uma pincelada rapidinho sobre essa situação aí, sobre o que vai representar, né, impactar hoje no mundo do agro, esse anúncio hoje do Plano Safra, num montante, né, muito bom, de 474 bilhões de reais. A linha de crédito, ela é essencial, principalmente nessa época que a gente está passando, né? Tanto para a agricultura, que é a maior fatia que recebe o Plano Safra, quanto para a pecuária. A gente vem de uma seca prolongada, como a gente já mencionou durante o papo, e vem de outros fatores de prejuízo. Né? A seca acarreta em morte de animais, que acarreta em baixa arrecadação da propriedade, que acarreta em dívida. Então, é uma cadeia, exatamente. Né, Se tem dívida, não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para investir. Então a linha de crédito é essencial justamente para o proprietário ter esse financeiro, esse aporte, investir para produzir e aí retornar. Socorrer aqueles que estão em dificuldades, né? O que a gente torce é que realmente o Plano Safra se enquadre. Eu não li, não estou por dentro dos termos de como será, mas a gente torce que se enquadre, que chegue ele chega para os proprietários agora no momento realmente que eles precisam e que realmente chegue para ajudá-los e não piorar mais a situação, né? Você sabe, linha de crédito tem todos os detalhes, burocracia, então que vem taxa de juros que infelizmente não está tão boa no Brasil, está alto, mas que venha para ajudar, né? Que o governo olhe para o pecuarista e para o agricultor, que é o que move, né? Mais de 30%, um terço do PIB do Brasil é esse pessoal. Então que o governo olhe para eles, oferecendo essa linha de crédito para ajudá-los, não para dificultar mais. É o que a gente torce, né? Maravilha. Mas de fato, a linha de crédito é importante e ela tem que ser usada. Com certeza. Meus amigos, nosso tempo estourou, né? Certo. Vou fazer mais uma vez o convite, né? Vão vir mais vezes aqui. Achei fundamental a presença de vocês aqui, o esclarecimento, né, do conhecimento que vocês passaram aqui. É um pouco de tempo, assim, né, reduzido, mas nós vamos estar abordando mais esse tema ainda em outras oportunidades, outros temas, tá? E eu quero aqui parabenizar aí a Soberana, que mandou para nós aqui, ó, uns kits aqui, uns brindes, né? Muito obrigado, dona Elisete, todo o Grupo Soberana.
E que isso aqui seja um exemplo para todos os demais, quando vir aqui, trazer um brinde, né? E de repente a gente até sortear mais para frente para os ouvintes, o pessoal que está nos assistindo. Próxima vez você apresenta com esse daí. Com certeza. O chapéu já é da Soberana. Maravilha. E aí você apresenta com outro agora para mudar. Tá aí mudando. Exatamente. Aí você convida, a gente vem de novo, aí traz outra, vai mudando. Aí sim. Vai mudando a cor. Então, aqui meus parabéns aí para a Soberana, meus agradecimentos, né? Essa parceira de sempre aqui do Homem do Campo. Queria que vocês fizessem as considerações finais, certo, né? E eu só tenho e agradecer a presença e me sinto honrado de vocês aqui na bancada do podcast do Agro. Certo. Paulista, a gente quer muito agradecer, né, esse convite, foi muito importante para a gente contribuir, né, da nosso fortalecimento do agro na região e no Maranhão como um todo, né? Tendo em vista que o podcast ele é aberto, né? Sim. Não é limitado a apenas uma região. E dizer que o Grupo Soberana Agropecuária ele está de portas abertas para receber você, produtor rural. Tá? Nós temos atualmente 4 lojas em todo o estado do Maranhão, com equipe técnica muito bem capacitada para atender você com o que há de mais tecnológico e rentável e que vai solucionar os teus problemas na fazenda. Certo? Então nós temos uma matriz na cidade de Imperatriz, onde também temos uma loja filial. Temos uma filial aqui em Presidente Dutra e outra em Bacabal. Além das lojas físicas, nós temos a equipe de campo, os consultores externos que rodam todo o entorno, né? Toda a região para atender o produtor da porteira para dentro. Então deixar aqui o nosso agradecimento, tá? E lhe parabenizar mais uma vez por essa iniciativa, tá, do podcast e estamos juntos, tá? Para fazer parcerias. Maravilha. Meu amigo engenheiro agrônomo Matheus. É isso aí. Parabéns. Primeiro eu gostaria de enfatizar isso. Como a gente já falou durante aqui a conversa, é importante canais como esse, muito, muito importante. O nosso agro, a nossa pecuária precisa de vozes como a sua, que felizmente vem de um outro setor, mas que veio se fazer presente uma voz ativa dentro do agro. Você está de parabéns por isso. Toda a estrutura aqui do portal TV Cidade, né? Então, assim, todo mundo de parabéns, é uma iniciativa que já precisava e precisa ser replicada em outras cidades, né? Com certeza. Porque aí você vai, Presidente Dutra, quem sabe, Imperial, que é onde a gente atua, mas em outros municípios também. Todo mundo abranger, né? Que aí você vai dando vozes para o agro e o pecuarista na base, que é onde eles estão, né, na base ali. Com relação à Soberana, é o que o Ricardo falou, a gente está de portas abertas para atender tanto os pecuaristas quanto os produtores. Tem muita gente entrando agora, vindo do comércio, vindo de outro setor e entrando na pecuária. Estamos ali de portas abertas para atendê-los. A gente trabalha dessa forma, a gente vende insumos, mas a gente preconiza que esse insumo seja bem aplicado na propriedade. Se teve alguma dúvida, alguma pergunta que surgiu durante aqui a conversa, nos procure. Aqui em Presidente Dutra a gente está ali na loja, a gente tem os nossos Instagrams, né, Soberana Agropecuária, que é um canal mais fácil, né? Sim. Você entra ali na Soberana Agropecuária no Instagram, pode mandar mensagem, que na mesma hora, se tem alguma dúvida, você é direcionado para um dos consultores ou um dos técnicos, tá? E muito obrigado pelo convite, nós estamos à disposição, né, já do adiantado aqui, quando você precisar, entre em contato novamente, que a gente está à disposição para vir aqui falar de outros assuntos. Com certeza. E é isso aí, obrigado mais uma vez, parabéns. Muito obrigado vocês dois, e inclusive a gente vai estar ao longo, né, melhorando a questão do podcast aqui, colocando o telefone de vocês também aí, entendeu? Nos próximos a gente vai estar fazendo uma edição melhor, né? Mas, como você disse, Soberana Agropecuária, tá nas redes sociais, tem a loja aqui em Presidente Dutra, né? Então, para mim é uma honra recebê-los, né? Como já falei, e espero vocês mais vezes aqui, tá certo? E o meu ênfase aqui é dizer, que eu sempre falo, o homem do campo, o pecuaricultor, procurar empresas com seriedade, empresas com ética, empresas como a Soberana, entendeu? Exatamente. Que vai trazer um custo-benefício muito melhor para vocês, segurança, técnicos capacitados, e é isso aí. O podcast do Agro agradece a participação de vocês na Soberana, e nós estamos todos juntos e misturados, como diz aí. Tá bom? Valeu. Um forte abraço a todos, muito obrigado. E daqui a pouco, não perca, mais um podcast do Agro com a participação do João Pezão, falando da 4ª vaquejada Pezão Pack Show. Aguarde que a gente volta já.
Certo, garotos?